Quanto o tema é o assunto que vai ser abordado, a tese é aquilo que vai especificar esse assunto, é aquilo que vai delimitar esse assunto. É literalmente o teor que vai ganhar ali o texto, literalmente no âmbito do seu ponto de vista, na sua visão. Você entendeu a diferença? Ah, mas é obrigatória a presença de uma tese? A gente vai ver que, em regra, eu já vou passar para você aqui formas de você literalmente abordar o tema com a tese. E você vai ver que a tese é o seu ponto de vista. Você vai ter de colocar seu ponto de vista nas redações da FGV. Isso é quase que uma regra. Se a gente analisar aquelas redações que nós vimos aqui, você vai ver que a banca vai lá e pede para você, emita a sua opinião. O que você acha disso? Muitas vezes, na maioria das vezes. Bacana? Como é que eu vou dar a minha opinião? Calma que a gente ainda vai chegar lá. Beleza? Já entendeu o que é tese? E o comando? O que é? O comando, basicamente, ele é a parte do enunciado que vai trazer três coisas para você. Em regra, pode ser que ele não traga essas três coisas. A primeira coisa que ele vai trazer para você é o tipo de texto que você vai produzir. Ele vai falar, é um texto dissertativo, argumentativo, texto dissertativo expositivo. No nosso caso, a banca já deixou claro que é argumentativo e por isso que provavelmente vai ser de atualidades. Tranquilo? Isso é 90% para não te dar aqui 100% de certeza, 90% de chances baseado em tudo aquilo que a gente viu. Tranquilo? Não é baseado na minha experiência, não, é baseado no que eu vejo a banca fazer, no que eu já vi a banca fazer em outros certames, eu provei isso aqui para você. Tá entendendo? Dixon, então o comando da redação traz para mim o tipo de texto. Sim, a FGV declara para você lá que vai ser um texto dissertativo argumentativo, já pode botar isso aí na tua cabeça, ela já vai colocar lá no texto, no comando da redação. Além disso, o comando ele vai destacar para você o tema da redação. A gente viu que a FGV adora perguntas. Então o comando vai lá e destaca para você o tema, ele traz o tema, ele ressalta o tema, ele frisa o tema para você. Algumas bancas o fazem de uma forma bem específica, deixam em letras garrafais, colocam em negrito, né, negritam, colocam em itálico. Não é o caso da FGV. Ela normalmente coloca ali o tema junto ao texto que ela traz, aquele tipo de texto motivador, aquela reflexão que ela traz. Então ela coloca tudo juntinho ali para você. E aí você tem de vasculhar ali para achar o tema. Sacou? Algumas bancas colocam de uma forma bem explícita. A FGV não, ela coloca implícita ali, fica na mesma caixa que normalmente está o outro texto, no mesmo padrão que está o restante do texto ali. E a gente já viu em provas anteriores da FGV e a gente vai seguir fazendo isso aqui, vai seguir vendo isso. Dixon, e os temas que você elaborou para a gente? Todos estes temas estão neste padrão FGV? Claro, com certeza, e me deu um trabalho enorme. Cara, a relação de temas está sensacional. Professor, toda hora você faz a propaganda do curso, toda hora. Mas por quê? Porque me deu muito trabalho esse curso aqui e vocês têm de aproveitar ao máximo. E você tem um compromisso comigo. Qual é o compromisso? Alcançar pelo menos 90% da nota. Eu não brinco não. Ah, vou alcançar 70%. Por que 70%? 70%. Já vou te dar um esqueleto praticamente pronto. Você vem me falar em 70%? Não. Não vai rolar isso não. Professor, se eu tirar 70%, eu vou ajoelhar e vou agradecer. Porque eu estou bem pra caramba lá na prova objetiva. Meu amigo, minha amiga, a gente vai em busca da nota máxima. Eu quero você no número de vagas para você entrar rápido lá. E preferencialmente nas primeiras posições. É isso que eu quero. Se você não quisesse as primeiras colocações, você não estaria aqui comigo, você estaria em outro lugar. Concorda? Então a gente vai atrás das primeiras colocações. Dixon, não, mas eu não quero uma nota máxima. Eu quero 80%, mas vai querer. Vai querer, vai ter de querer, não tem conversa, beleza? Na prova a gente vai ser John Wick, né? A gente vai ser o John Wick, mas a gente vai ser o John Wick para arrebentar a FGV. Então vamos lá, volte aí ao que a gente falava. Então, ó, o comando, ele basicamente traz pra gente, destaca pra gente o seguinte, o tipo de texto a ser produzido, ó, eu tenho aqui, é a primeira coisa que o comando faz. O tema da redação, como eu falei para você, a FGV não destaca o tema, ela coloca o tema lá de uma forma implícita, você tem de pesquisar ali onde está o tema. E por fim, a terceira coisa são os tópicos a serem abordados. Ah, entendi. Quem faz isso, Dixon? O CESP, por exemplo.
E a FGV? Como você já sabe, a FGV não apresenta tópicos. A FGV não costuma, para as provas argumentativas, viu? A FGV não costuma apresentar tópicos no comando da dissertação argumentativa. Então a FGV não costuma fazê-lo. Legal. E quando a banca não o faz? E quando a banca não faz? Quem tem de criar quem vai ter de criar os tópicos? Adivinha? Nós. Os tópicos devem ser criados pelo autor do texto. Pelo autor daquele texto. Ah, saquei, Dixon, saquei. Então quem é o autor desse texto, Dixon? Adivinha, você. Ah, eu vou ter de criar os tópicos? Sim, você vai ter de criar os tópicos. E aí, o que vocês acham? Redações com tópicos são mais fáceis ou mais difíceis que as redações sem tópicos? Ah, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei te falar. O que eu posso te dizer é que as redações com tópicos, elas já destacam para você basicamente o que você vai ter de fazer ali em cada um dos parágrafos. É como se fosse mais ou menos isso. E aí isso facilita um pouco a elaboração do texto. Mas olha só, as provas com tópicos também, elas determinam que você fale sobre aquilo ali. Você não tem direito de escolha naquele tipo de redação, você tem de falar sobre aquilo que está ali no tópico. Já uma redação como essa da FGV permite diferentes argumentações. E aí eu vou te falar como você vai criar os tópicos. Ah, com base em quê? Uma das coisas que a gente vai utilizar é o texto motivador. Mas a gente vai usar o tema da redação. E aí eu vou te falar como você vai fazer uso do tema da redação. Dixon, estou começando a gostar de redação, cara. Estou ficando apaixonado por redação e eu vou ocupar o seu lugar aí no Direto ao Ponto. Porque eu quero muito dar aula de redação, eu já me sinto apto. Venha para cá, você vai ser bem-vindo, você vai ser bem-vinda. Mas enquanto você não se torna um professor de redação, vem para cá, para a tela. Seguinte. Quem são os problemas? Os problemas são exatamente os tópicos. Falamos ali no comando o que vai aparecer aqui agora para a gente. Então os problemas, na verdade, eles são os tópicos a serem abordados. Tudo aquilo que eu acabei de falar está aqui. Quando a banca dá tópicos, eles são obrigatórios. Em regra, esses caras vão aparecer no desenvolvimento da dissertação. Quando a banca faz isso, qual é a banca que costuma fazer isso? Entre outras bancas é o CESP. O CESP, de fato, é a banca que mais apresenta tópicos em dissertações argumentativas. Legal, saquei. Eles são obrigatórios? São. Eu devo abordá-los quando eles me são dados. Quando eles não me são dados, eu vou criá-los. O Dixon já falou para você como a gente vai fazê-lo e a gente vai ver mais para frente na prática. Tranquilo? Dixon, então eu vou abordar esses caras em que parte do texto? Adivinha? Desenvolvimento, quando eles são dados. Legal, e na introdução eu tenho de abordá-los? Entenda o seguinte, olha só. Eles podem aparecer, na verdade é que tá, eles aparecem de forma genérica na introdução e são detalhados durante o desenvolvimento. Eles podem aparecer de forma genérica na introdução. Não quer dizer que eles tendem a aparecer. Tranquilo? Ah, então eu não sou obrigado a colocar os tópicos na minha introdução? Não. Não é. Não é. Posso então fazer uma introdução sem os tópicos? Sim. A gente vai ver ainda o que é uma introdução e você vai ver que a única coisa que é obrigatória na introdução é a apresentação do tema da redação. Sacou? Vem pra cá.
Eu tenho aqui o seguinte. Quando eles já são dados no comando da prova, chamamos de redação roteirizada, como o CESP faz, devendo assim serem desenvolvidos naquela ordem proposta. Eles são dados naquela ordem, aborde-os naquela ordem. Quando eles não são dados, o candidato deve, por sua conta, olha aqui, por sua conta, criá-los e tratá-los no desenvolvimento do seu texto. É isso aqui que eu acabei de falar para você. Tranquilo? FGV. É o que a gente vai fazer. Legal.